Oi, gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história da química, beleza? A química, ela estuda a matéria e suas transformações, então por isso que a gente teve todos esses vídeos até agora. Se você quiser acessar a playlist, eu vou deixar ela disponível no final do vídeo, tá? Se você ainda precisar de ajuda em química, fala comigo que a gente marca uma aula particular. É só clicar no meu Linktree. Aí, vamos lá. Tudo começou com a teoria de Empédocles. Aristóteles também falou sobre essa teoria dos quatro elementos. E aí, eles acreditavam que tudo era formado por uma mistura desses quatro elementos: fogo, ar, água e terra. Isso tem muita relação com como faziam o barro naquela época, né? Que misturavam. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Quando eu era criança, eu adorava. Eu ia no sítio e aí eu pegava barro e molhava e ficava fazendo várias coisinhas, qualquer coisa, sabe? Eu lembro que eu fiz uma vez uma saboneteira com barro. E aí você deixa no sol, ele seca, ele fica com esse formato, sabe? Eu acho que é por isso que eles tiveram essa ideia. E aí, o Leucipo e o Demócrito, mais ou menos na mesma época, eles introduziram a ideia de átomo. Então, é importante a gente dar nome aos bois. Então, eles deram, quando você pega, ó, vou pegar um exemplo aqui. Você pega uma folhinha de papel, você vai rasgando ela. Aí pega, rasga ela de novo. Aí rasga ela de novo. Aí vai rasgar ela de novo. Aí chega uma hora que você não vai conseguir mais rasgar. Eles estavam pensando nisso. Quando chegava na hora que não dava mais para dividir, que era a menor partícula possível, aí isso eles deram o nome de átomo. O que eu acho interessante é que a gente tem um ramo inteiro da ciência, que é a química, para estudar apenas 3 a 4% do universo, que é matéria. A química ela estuda a matéria e suas transformações. E só que a matéria, ela constitui apenas 3% do universo. O resto é matéria escura e energia escura que a gente não faz nem ideia do que é. E quem descobrir o que é, vai levar o Nobel para casa. Bom, esses átomos, então, segundo eles, seriam as menores partículas dos objetos, por isso não são divisíveis. Aí, muito tempo depois, deixa eu colocar meu rostinho aqui embaixo. Muito tempo depois, Dalton, que ele criou esse modelo atômico dele que ficou conhecido por bolinha de bilhar. Olha o Dalton ali, a carinha dele. Ele viveu entre 1766 e 1844. E segundo ele, todas as substâncias elas são formadas por átomos. Os átomos, eles não podem ser nem criados nem destruídos. Eles vão se recombinando nas reações químicas. E isso é verdade, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse princípio, assim, é importante a gente levar esse princípio. E aí ele acreditava que átomos de mesmo elemento possuem as mesmas características e átomos de elementos diferentes possuem características diferentes. Hoje a gente sabe que o que define um elemento não são características gerais, não. O que define um elemento é o número de prótons dele. Então, por exemplo, você tem um átomo em que o número de prótons dele é 83. Então, esse átomo qualquer é o bismuto, ok? Agora, por exemplo, eu tenho um átomo que o número atômico dele é 35. Tem 35 prótons. Então, ele é o bromo. É isso que caracteriza o elemento, tá bom, gente? Por quê? Por que que eu falo isso? Porque não necessariamente eles vão ter as mesmas características. Às vezes a gente tem elementos iguais, mas com massas diferentes, por exemplo. Aí a gente tem o William Crookes, que fez um experimento com a ampola de Crookes, que ele pegou uma ampola com raios catódicos e aí ele descobriu que gases, quando submetidos a baixas pressões, conduzem corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que a passagem de elétrons de forma ordenada, de um sentido para outro, ok? E aí depois a gente tem o, o Goldstein, que ele fez um outro experimento com raios catódicos, ele descobriu os prótons. Depois tem o Thomson. Eu não posso me estender muito, senão o YouTube vai me cortar.
O Thomson, gente, ele ficou conhecido pelo modelo do pudim de passas. Só que, gente, vamos quebrar com isso, porque na verdade o pudim de passas, primeiro que não foi nem ele que falou, tem um artigo no Química Nova na escola falando sobre isso, e tem um post meu sobre isso no meu Insta também que eu falo só sobre isso. Que na verdade era uma sobremesa de lá e saiu numa revista, um jornal lá, fez essa comparação. E aí, quando traduziram para cá, traduziram igual, que é pudim de passas. Só que, na verdade, o pudim de passas que a gente conhece não tem nada a ver com o modelo de Thomson. O pudim, ele tem um furo no meio. E assim, não tem nada a ver, não tem furo no meio, o modelo de Thomson. E as passas do pudim não ficam no meio do pudim, ficam só em cima. Sendo que no modelo de Thomson, as partículas negativas que ele descobriu os elétrons, né? Ele fez experimentos com raios catódicos e descobriu os elétrons. Para o Thomson, além do átomo ser sim divisível, porque para o Dalton era indivisível, para o Thomson ele é divisível, só que para o Thomson as partículas negativas estão incrustadas dentro de uma esfera que é fluida positiva. Então, seria mais um chocotone. Só que mesmo o chocotone não seria, porque as gotinhas de chocolate seriam os elétrons, né? E a massa do chocotone seria toda a esfera positiva. Só que as gotas de chocolate não conseguem ficar transitando, né? Na massa do chocotone, porque a massa é sólida, ela dura. E aí, alunos meus me falaram: ah, então seria um leite com sucrilhos? Não, porque o leite ele já é muito mole, né? Aí outro aluno falou: ai, então um colóide, uma pasta de dente. Talvez uma pasta de dente com. Gente, o importante é vocês entenderem. Façam a analogia que vocês quiserem, mas saibam as potencialidades e as limitações das analogias que vocês fazem. O importante é a gente entender que para o Thomson, o átomo ele era uma esfera positiva fluida com elétrons incrustados, que são partículas negativas incrustados nesse átomo, beleza? Aí a gente tem o experimento do Rutherford, que ele é, emitiu partículas alfa numa lâmina de ouro, e sorte é dele que ele não usou uma lâmina um pouquinho mais grossa, porque se ele tivesse usado uma lâmina um pouquinho mais grossa, não teria atravessado as partículas, aí não teria dado certo o experimento dele. Mas aí ele descobriu que o feixe ele atravessava. Então, se ele atravessava, é porque o átomo ele não é maciço e sim apresenta espaços vazios. E aí ele descobriu também que os elétrons são mais leves que os prótons, que a maior parte da massa do átomo está no seu núcleo, porque lá tem os prótons. Ele ainda não sabia dos nêutrons, eu acho, mas depois, hoje a gente sabe que a massa, o que constitui a massa de um átomo é o próton com o nêutron. O elétron ele tem carga, ou massa desprezível. Ele tem massa desprezível, então a gente ignora. Bom, uma coisa muito importante também que a gente pode falar do Rutherford, que é outro mito da química, é que o modelo de Rutherford é esse aqui que está na foto, tá, gente? Ele acreditava que o quê? Que tinha partículas positivas no centro e partículas negativas espalhadas ao redor, só que entre essas partículas negativas tinha espaços vazios. É diferente do Thomson, tá vendo? O Thomson era tudo positivo. O do Rutherford tinha espaços vazios. E muitos professores, quando vão, até livros didáticos, quando vão colocar esse modelo de Rutherford, colocam um modelo de Sommerfeld. Isso foi até uma dica que eu peguei com Química com o Dudu, né? Ele me ajudou. Então, muito obrigada, Química com o Dudu, você é demais. E aí, ele também trata muito sobre os mitos da química no Instagram dele, muito. Ele sempre fala sobre os mitos da química. E o modelo de Sommerfeld é aquele que tem os elétrons, sabe? Que é assim, sabe? Que aparece em tudo. Quando você fala em química, aparece esse átomo, esse modelo atômico. Ai, ai. Bom, aí depois o Chadwick descobriu o nêutron, que ele ai, toda hora minha câmera vai na frente. Ai, gente, eu tô demorando muito, né? E aí depois tem o Bohr. O Bohr, ele foi aluno do Rutherford. Ele pegou o modelo do Rutherford e simplesmente melhorou ele. Por isso que a gente fala que é modelo de Dalton, Thomson e Rutherford Bohr, porque é como se fosse o mesmo, sabe?
O Bohr, o que que ele definiu? Ele definiu que os elétrons eles se movem ao redor do núcleo em órbitas estacionárias. Isso não absorve nem emite energia. Já ao transitar entre as órbitas, os elétrons emitem e absorvem energia. Isso explica muitas coisas que o modelo do Rutherford não explicava. Se a gente for ver aqui, por exemplo, no eletromagnetismo, lembra? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, por que que no modelo do Rutherford as positivas não se repelem? E por que que os elétrons não se atraem com os prótons? Isso ele não explica. Aqui, o Chadwick, quando ele descobre os nêutrons, eles e aí depois que a gente vê que os nêutrons estão no núcleo, a gente vê que tem esse balanceio de cargas. Os nêutrons, eles não deixam os prótons é, é, Bom, a gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons, e com isso a gente tem um balanceio de cargas, o que faz com que o átomo seja do jeito que ele é. E o modelo de Bohr é o que explica melhor, por exemplo, quando a gente vai fazer fogos de artifício, quando a gente vai fazer o teste da chama, porque quando a gente tem esse salto quântico entre órbitas dos elétrons, né, entre as órbitas estacionárias, quando os elétrons vão para uma órbita e voltam, eles podem emitir ou absorver energia. Às vezes essa energia ela é emitida de uma forma que produza tal cor, ou outra cor, outra cor. Aqui no teste da chama, a gente tem diferentes sais que produzem diferentes cores. Eu fiz esse teste da chama, por exemplo, durante a faculdade. Foi um dos primeiros experimentos que a gente fez. E aí, hoje, a gente tem o modelo de Schrödinger, não sei como é que fala. Mas o que que acontece? A gente tem, sim, esse núcleo de prótons e nêutrons, e os elétrons que estão em volta, o que que acontece? A gente tem uma maior probabilidade de encontrar eles em certas regiões. Então, é de acordo com os níveis de energia e tal. Mas, geralmente, no ensino médio, a gente aprende o modelo atômico de Dalton, de Thomson e o de Rutherford-Bohr.